2 começa assim: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Até aqui. A gente começou falando aqui que nós estamos mortos nesse texto. Ou seja, se nós estamos mortos para as nossas vontades, que é isso que o texto quer dizer, então nós temos que ouvir a Deus para falar, para saber a vida que Ele tem para nós. Amém? E como nós vamos falar hoje de idolatria, e o texto aqui no finalzinho fala que todos esses pecados, Paulo aqui define que é idolatria. Todos eles têm a ver com a idolatria. Aí a gente vai estudar um pouquinho o que é a idolatria. A idolatria, ela vem lá dos primeiros anos, do início da Bíblia. Tudo virava uma estátua, tudo virava um Deus. E a gente está numa série, como que é o nome da série? Tudo virava um Deus falso naquela época, já nos primeiros dias. Já no início de tudo. Então, assim, tudo que acontecia de muito marcante, tudo que acontecia de muito estrondoso, de muita importância, acabava se fazendo um altar de adoração. E hoje só mudou as estátuas. Hoje a gente vive muita idolatria, gente. Antigamente era feito altares, antigamente era feito estátuas, mas hoje, no livro que a gente está se baseando para fazer essa série, diz que só mudou o jeito de ser estátua. Hoje a gente adora prédios de academia, adora prédios comerciais, adora prédios, igrejas, mega churches, e adora até pessoas, faz essas pessoas como se fossem ídolos para nós. E hoje o tema que foi me dado é altar do amor, paixão e do sexo. E para mim foi um desafio muito grande falar desse tema, né? Casada há 12 anos praticamente, e a gente às vezes se pega admirando muito o nosso cônjuge, admirando muito quem está ao nosso lado, o nosso parceiro. E a gente vai lendo o livro e a gente vai se identificando com várias coisas que a gente faz. A idolatria, ela é pecado, gente. A gente pensa como quando quem vem do catolicismo fala assim, só quem é do catolicismo que é idólatra, que adora aqueles deuses, aquelas estátuas lá da igreja católica. Mas não tem nada a ver com isso. Eles só mudam as estátuas, igual eu falei. Mas nós também aqui, como crentes, nós adoramos coisas se a gente não tomar cuidado. Vem lá do início, como eu falei, o Alex falou aqui alguns deuses lá da antiguidade que era feita adoração a eles. Só que hoje eu queria frisar muito nesse texto do altar do amor. Eu acredito que vai falar muito no coração das mulheres, muito. E eu queria usar aqui Gênesis 29. E um contraponto é que o livro, né, que a gente está se baseando, fala de uma idolatria, de uma adoração, de um amor excessivo de um homem por uma mulher. E hoje a gente vê muito mais esse problema desse homem, que a gente vai comentar aqui, nas mulheres. Eu, lembrando da minha adolescência, né? Eu tinha um namoradinho, que eu namorei quase 6 anos, 5 anos, e aí ficou entre vai, vem. Foram 6 anos, meu coração preso numa pessoa.
Por um lado, foi bom, porque esses 6 anos eu não tive outras pessoas, eu não namorei outras pessoas, meu coração ficou guardado de alguma forma. Mas me enganando ao mesmo tempo, porque eu achava que era Deus no céu e Ele na terra. E por que eu falei que muitas mulheres vão se identificar hoje com essa mensagem? Porque muitas mulheres trocam Deus por um homem na terra. Porque faltou pai, faltou mãe, faltou coisas, e aí substitui isso numa pessoa. Substitui o sentimento que deveria ser por Deus por um homem. E esse altar que a gente deve fazer a Deus, essa adoração que a gente deve dar a Deus, a gente dá ao nosso cônjuge, a gente dá muitas vezes ao namorado, e a gente se submete a relacionamentos abusivos por conta dessa idolatria, por causa dessa fuga. São fugas emocionais, vocês percebem? Que são fugas. E um outro contraponto aqui é que quando a gente se percebe, quando a gente se autoexamina, a gente vê que a gente não está feliz, que a gente ainda está insatisfeito, que ainda falta alguma coisa. Sabe por quê? Porque ninguém nessa terra pode ser a melhor pessoa, pode ser a pessoa mais responsável, mais trabalhadora, mais cuidadosa, mais amorosa, mais tudo, mas não vai substituir o lugar que é de Deus na sua vida. E por que a idolatria nos engana tanto? Por que o Paulo aqui nesse texto, ele fala que tudo isso, todos esses pecados que a gente citou em Colossenses aqui, vai para a idolatria? Porque a gente acaba fazendo fugas. Aí a gente acaba se enganando. A gente acaba refugiando a nossa mente. E esses dias eu conversando com uma pessoa, eu tive que falar umas 3 vezes. A pessoa, mas você só teve o Danilo de homem? Você nunca se deitou com nenhum outro homem? Não, assim, mas você namorou com outras pessoas? Não, namorei, mas deitar eu só deitei com o meu esposo. Eu só tive relação com o meu esposo. Aí a pessoa pergunta, mas ela ficou na dúvida, né? Eu tive que falar 3 vezes para ela. Então, assim, hoje é muito normal esse negócio de experimentar a vida sexual antes do casamento. E por isso que a gente vai se enganando e vai colocando a nossa esperança nisso, vai colocando a nossa esperança no homem, vai colocando a nossa esperança no físico, vai colocando a nossa esperança na sexualização. As nossas meninas, hoje, de 11, 12, não estão mais brincando de boneca. Estão se entregando na cama para alguém. A gente assistindo alguns seriados aí, fala um pouco disso. O mundo quer pregar para nós que isso é normal. O mundo quer pregar para nós que o sexo é algo que vai suprir todas as nossas carências. Que você estando num relacionamento bom, num relacionamento aparentemente bonito, romântico, vai ser tudo para você. Você já percebeu que quando a pessoa arruma namorado, ela foge da igreja? Alguns jovens acontece muito isso. Arrumou namorado, já era. Cantava, não quer cantar mais. Tocava, não quer tocar mais. Trabalhava nas crianças, não quer trabalhar mais. E detalhe, quando acontece algum ato sexual entre esses jovens, aí eles se escondem mais ainda. Aí eles se sentem menos dignos ainda. Ou seja, todo aquele altar que o inimigo te lubridiou, tudo isso que o inimigo falou, tudo isso que o inimigo te enganou, você vê que caiu por terra, porque você se sente sujo, você se sente indigno e você se sente na mesma insatisfação de sempre. Mas, como a gente vai falar de idolatria, eu queria só ressaltar aqui que tudo pode ser idolatria, gente. Até as coisas boas do dia a dia, sabia que pode virar um ídolo para nós? E a gente não percebe, mas a gente cria ídolos. A gente dá desculpa para vir na igreja, para ficar em casa.
cuidando da casa, no domingo à noite, no domingo da ceia, a gente dar desculpa. Muito tempo, por isso que eu falei que eu me coloquei nessa situação, Deus falando comigo. Eu fiquei muito tempo, a Giovana é pequena, vou ficar em casa. É lógico, é mais gostoso ficar em casa. É mais gostoso cuidar da bebê do que pegar a Bíblia, do que destrinchar a Bíblia, ter tempo de qualidade com o nosso noivo, para vir preparada para dar um culto a Deus maravilhoso. Aí a gente quer vir de qualquer jeito para o culto e achar que o culto tem que ser bom, sendo que o nosso culto em casa não foi preparado, né? Então, tudo que a gente faz em excesso, tudo pode virar um ídolo para nós. Hoje a gente tem o celular. Quantos aí já olhou, teve a curiosidade de olhar na memória do celular, no sistema do celular, quanto tempo você gastou em cada aplicativo? Porque até isso hoje tem. Vai te dar as horas lá, os minutos que você gastou em cada aplicativo, em cada site, em cada coisa. Aí compara, será que esse tempo que você gastou com o celular é o tempo que você orou? Difícil, é difícil. É difícil, gente. É uma palavra dura, né? Mas a gente precisa falar e a gente precisa viver, né? Tomar uma cacetada do Espírito Santo para poder transferir isso para a igreja, para a gente acordar. Nós precisamos acordar. Então, o sexo pode virar o dinheiro, o corpo, o trabalho, o esporte, ministério, celular, redes sociais, viver na aparência. E quanto maior o bem, mais provável é que esperemos dele uma satisfação das nossas necessidades e esperança mais profundas. Qualquer coisa serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. Quando a gente fala das melhores coisas da vida, quando a gente fala das coisas normais, das coisas banais, que a gente pode criar um ídolo, eu tenho um exemplo aqui que o livro também nos dá. Quando a gente olha para um iceberg, a gente lembra daquele filme Titanic. O que estava à vista? O iceberg, a princípio, ele foi o que causou o acidente, né, gente? O que causou o naufrágio do Titanic. Só que, como eu estou falando aqui, a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Somos nós que trocamos Deus por outras coisas. E nós tornamos coisas do dia a dia como pecado, idolatria na nossa vida. Então, o iceberg a gente só olha como a ponta ruim, mas a gente não olha ele como uma ilha. Se a gente for olhar para o outro lado do iceberg, ele pode ser um ponto para parada, ele pode ser um ponto para pegar o combustível, ele pode ser um ponto para descanso para o piloto, para quem, como que fala, o capitão do barco. Então, a gente não olha por esse lado, mas pode olhar por esse lado. E como eu estou falando que as coisas banais podem viralizar isso, somos nós os culpados de olhar mais para estas coisas, de dar mais vazão para estas coisas, de perder a nossa essência, de perder a nossa identidade. Tudo que é mais importante do que Deus, que te domine, que te faça sentir o super-homem, a super-mulher, tudo isso que te domina é idolatria. Então, faça esse autoexame hoje. O ídolo tem o controle do teu coração, tem a capacidade de investir nele a maior parte da sua paixão e energia. Quem já ouviu aqui sobre paixão? Aquelas paixonites agudas. A paixão, gente, ela hoje, amanhã, você não é mais apaixonado. O que tem que ter é amor. O que tem que ter pelo Senhor é um amor puro, verdadeiro, um amor profundo por Ele, é de corpo, de alma e de espírito. É fazer o mandamento mesmo, o primeiro mandamento, amar o Senhor de todo o teu coração. Não posso ser apaixonada.
igual eu falei. A gente hoje é apaixonado pelo corpinho do nosso marido, mas e quando ele ficar gordinho? E quando ele ficar velho? Passa. Quem ficou? Foi a Camila, foi o Danilo. A pessoa que nós somos, não é o corpinho que a gente tinha aos 18, aos 20. Mas a paixão passa, é passageira. E, como eu falei, alguns exemplos que podem ser ídolos: família, filhos, carreira profissional, conquista, aplauso, manter aparências, posição social, relacionamento romântico, aprovação de colegas, competência e habilidades, bater no peito. Eu sou o melhor cara do andar, do meu trabalho, né? As circunstâncias seguras e confortáveis, a sua beleza, a sua inteligência. Uma grande causa política e social, a gente está vivendo muito isso agora, o pessoal batendo no peito: sou político, eu aprendi política, né? Sua moralidade, virtude, sucesso no ministério cristão e codependência. Ídolo é qualquer coisa que você vê, observe e diga: no fundo do meu coração, se tiver isso, então eu sentirei a minha vida faz sentido. Então saberei que tenho valor e me sentirei importante e seguro. Ou seja, a gente vai olhar hoje para dentro de nós. Durante a ministração, eu vou falando aqui e você vai lembrando de coisas na sua vida, em nome de Jesus. Porque quando a gente faz essa administração aqui, e nesse tema específico, gente, vai destrinchando. Eu vou pedindo: Deus, se o Senhor não cortar em mim, se eu não lembrar de coisas que eu preciso largar, que eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar, não adianta eu pregar. Então, por isso que eu quero que você me ajude aqui, que você preste atenção, que você vá buscando na sua mente. Então, como eu falei, o altar do amor, da paixão e do sexo. E eu preciso lembrar aqui que o sexo ele foi criado por Deus. Será que o sexo é ruim, então, gente? Para virar uma idolatria? Será que o sexo é ruim? Para quem tem vida ativa, para quem tem essa experiência? Não é ruim, senão ninguém faria, né, gente? Senão ninguém faria até antes da hora. Então, se foi criado por Deus para nós, para ser bênção para os casados, lembrando aqui, para os casados, né? Não para quem não é casado. Para quem não é casado, espere e segura aí a menina e o menino. Agora, para quem é casado, o sexo foi criado por Deus, para nós usufruirmos e para desfrutarmos. E quando a gente fala que Ele criou para ser bênção para nós, quer dizer que a gente tem que dominar isso. E quantos casamentos a gente vê adultério, a gente vê divórcio, a gente vê discórdia, briga, agressividade, abusos nessa área do sexo. Quantas mulheres já não teve uma experiência ruim no sexo com alguém? Quantas pessoas já não teve a insatisfação de se deitar com alguém e depois não estar satisfeito com aquilo, não se sentir bem com aquilo? Porque o sexo foi feito para se sentir bem. Diz que é bom para a saúde. Diz que até quem tem problemas de coração, a pessoa tem livramentos. Diz que é 1% só que morre de infarto no ato sexual. Vocês sabiam disso? Que diz que os homens que aconteceram infartos não foi durante a relação sexual. E quando aconteceu na relação sexual, não teve morte, sobreviveu. É 1%. Isso aqui foram cientistas que fizeram essa pesquisa. Então, assim, se faz bem, é para a gente se sentir bem. É para a gente estar confortável, não é para abusar de ninguém, não é para se deixar fazer sem vontade para agradar o outro. E se Ele criou, se foi criado para nós, a gente tem que dominar a vontade, gente.
esperar os dias da mulher para os homens aqui, esperar que a mulher esteja bem. A mulher tem um período de quarentena depois que tem bebê. Toda mulher tem. É lógico que vai de cada um, gente. Mas se o homem não puder esperar esses 40 dias, o que seria? Não precisaria se casar, era melhor não se casar. Se não for para esperar, se for para ficar se ardendo, para ficar passando mal e ficar querendo pegar à força uma mulher. E quando a gente fala, ao mesmo tempo que a gente tem que dominar esses desejos, tem um estudo que fala que quando a árvore foi criada ali no Éden, que o Deus deu a ordem para Adão e para Eva, para não comer daquele fruto, de tudo eles poderiam comer. Mas aquela árvore que era do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam. Só que diz na conversa ali com a serpente, que a árvore era boa, a árvore era bonita, era vistosa. E o sexo, ele é bom, ele é vistoso. E aí, esse estudo diz que o sexo no casamento, a gente tem que desfrutar dele. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e no ato do nosso relacionamento íntimo com o nosso cônjuge, nós temos que glorificar a Deus. Então o inimigo usa esse fruto, o inimigo usa essa árvore do conhecimento do bem e do mal, lubridia a mente da Eva, engana a Eva, fala ali para que ela coma, e ali ela cede, e ela come daquele fruto, desobedece, dá ao seu marido. Ela glorificou a Deus nesse ato? Não. Então o sexo, ele foi feito para esse prazer, esse mesmo prazer que Adão, que Eva teve de olhar para aquele fruto, de comer, de sentir vontade, sentir desejo, diz que é esse mesmo desejo o sexo. Só que, da mesma forma que Eva usou para o mal, nós usamos o sexo para o mal. Nós usamos o sexo sensualizando com nossas roupas. Nós usamos para sensualizar com o nosso corpo. Nós usamos para ser precoces no nosso relacionamento. Você está namorando e você já está avançando o sinal, você já está olhando e fazendo por onde a pessoa caia com você. E no casamento, não preciso nem falar, né, como eu já mencionei, a gente tem que usar para glorificar a Deus. Se você não estiver bem, sabe aquele versículo que fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas mãos. Se a mulher não estiver bem com a casa dela espiritual, você acha que ela vai satisfazer o seu marido? Você acha que ela vai... ela tem que obedecer, ela tem que ceder o corpo dela para ele. Mas você acha que ela vai estar feliz? Você acha que ela vai se satisfazer com aquilo? Você acha que ela vai glorificar a Deus ou ela vai sair murmurando depois? Então, quando a gente fala que isso é pecado, a imoralidade sexual, que é pecado, essa ganância. Deixa eu abrir aqui o texto. Eu não esqueci de Gênesis, não. Nós vamos chegar lá. Só para citar aqui, olha quantas coisas ele fala: imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Então a gente não está glorificando a Deus. Se no nosso casamento está existindo um tipo de abuso, se está existindo um tipo de estar com o nosso cônjuge por estar,
apenas para agradá-lo, não está glorificando a Deus e está sendo idolatria. Você está usando o corpo para satisfazer o teu marido, não para glorificar a Deus. Você está entendendo isso, gente? Como é sério no casamento? Agora, como eu prometi, vamos lá para Gênesis 29. Eu falei aqui que eu ia falar mais para as mulheres do que para homens, mas o caso que eu vou citar em contraponto é um homem. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe, junto ao poço no campo, 3 rebanhos de ovelha, à espera que lhe junto ao poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas, à espera que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: de onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse: ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem as pedras da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Assim, Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa depois que Jacó lhe contou sua história. Labão exclamou: você é de fato sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de 1 mês, Labão lhe disse: você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia, a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fica aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava, tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa e Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou?
Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. E Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Gente, o que acontece aqui? Ele trabalhou 14 anos. Ele foi escravo por 14 anos por essa mulher Raquel. Diz a Bíblia que a Lia era feia. Alguns historiadores dizem que ela era caolha, meia cega, não enxergava direito. Mas que Raquel era lindíssima, né? E por ela ser lindíssima, chamou tanto a atenção que esse homem trabalhou todos esses anos só para ter Raquel. O que acontece que eu falo aqui que foi com um homem que aconteceu isso? O que acontece hoje conosco, mulherada, né? A gente quer de qualquer jeito alguém. E por isso a gente se submete a relacionamentos abusivos, por isso a gente se submete a cair na cama com essa pessoa antes do tempo. Por esse amor excessivo, por essa paixão excessiva, a gente acaba amando mais a pessoa do que se amando. Aí a gente não quer avançar nos nossos estudos, não quer avançar na nossa vida particular, não quer obedecer pastor, não quer obedecer pai e mãe, quer namorar escondido, quer fazer às escondidas o que não é para ser feito. Só é da forma diferente, só é com outras palavras, mas acaba se sujeitando a coisas igual a Jacó. Só que uma coisa que Jacó tinha, gente, quem conhece a história de Jacó, é uma história bem longa. Ele vem de uma família onde ele era irmão de Esaú, que era seu gêmeo, e Esaú nasceu primeiro sendo primogênito, e ele rouba a primogenitura e depois ele rouba a bênção do pai. Então ele tem que sair fugido. Ou seja, nessa que ele fugiu, ele perdeu o carinho da mãe dele, que era tudo para ele. Ele perdeu a paternidade, porque o seu pai, ele preferia mais Esaú. Esaú caçava, Esaú trazia para casa, produzia para casa. Então ele preferia Esaú, ou seja, ele era rejeitado, ele cresceu amargurado dentro daquela casa, e quando ele tem que fugir desse jeito, amargurado. Ele tem que fugir, não que ele é uma vítima, ele teve a parte dele de enganar o pai, sim. Ele tem que se vestir como se fosse Esaú para roubar a bênção, ele teve a parte dele. Porém, ele teve que obedecer, porque lá em Gênesis 25 conta que eles têm um sonho que o mais moço seria o líder da família. E na história, na cultura, não poderia acontecer isso. Não poderia ter o mais novo liderando a família, sustentando a casa. Isso não era contra os princípios. Mas ele vem, rouba a bênção do pai, porque ele obedece a sua mãe. Havia essa promessa na vida dele, que ele teria que sustentar, que ele teria que ser o líder dessa casa. Ele acaba tendo que fugir por conta disso, porque Esaú promete matá-lo, porque ele roubou o que era para ser de Esaú. E ele acaba sendo criado, fugindo com esse coração mal resolvido. O que eu quero trazer com isso? Nós somos mal resolvidas muitas vezes. A gente é mal resolvida com o nosso corpo, a gente é mal resolvido em relacionamentos destrutivos antes de casar. A gente vem destruído emocionalmente, às vezes, para um casamento. A gente casa com o emocional destruído e a gente traz para o casamento coisas que deveriam ter sido resolvidas. Então, Jacó está aqui conosco.
mal resolvido. E por conta dessa falta de paternidade, ter sido rejeitado pelo pai de alguma forma, ele teve que enganar o pai para poder pegar a bênção, porque o pai não queria abençoá-lo, queria abençoar Esaú. Por conta de tudo isso que acontece na vida dele, ele vem nessa caminhada. Só que Deus, ele não deixa ninguém no meio do caminho. Deus não deixa ninguém mal resolvido. Se você está aqui é porque Deus quer curar você de algum relacionamento que você teve que te destruiu emocionalmente. Deus quer que você seja bem resolvida na sua vida sentimental. Por que tanta gente, às vezes até se submete a relacionamento com gente do mesmo sexo? Porque teve um relacionamento de hétero que não deu certo, que alguém abusou, que alguém bateu, que alguém agrediu e acabou pendendo para o outro lado, ferindo o que Deus fala aqui que é idolatria, abrindo vazão, abrindo portais na sua vida para a imoralidade sexual, para a promiscuidade, abrindo portas para o pecado. E aí a gente vai se sujeitando, se sujeitando, se sujeitando, se sujeitando. E aonde Deus tem lugar nisso, gente? Não tem lugar. Porque o Senhor nos criou para dominar. O Senhor nos criou. Deus criou Adão para quê? Para ele dominar os peixes, dominar na criação, dar nome aos animais. Aí você fica preso em alguém, preso em algo, preso num sentimento, preso em alguma coisa do passado, que não deixa você enxergar o teu propósito, para que Deus te chamou. Eu estava falando com uma pessoa e acabou fugindo do assunto, eu acabei chegando em casa, não deu para responder, não sei se ela está aqui, acho que não. Mas quando a gente se casa, ou antes disso, quando a gente conhece alguém e que a gente se interessa, o coraçãozinho bate mais forte, não pode ser porque o cara é bonito. Tem que ser porque Deus falou com você que Ele vai completar o propósito que Deus tem na tua vida. Se não for dessa forma, não vai dar certo. Por isso que nós temos que pedir sinais. Ó, Deus, é Ele mesmo? Pai, se não for Ele, tira do meu caminho, não deixa Ele me encontrar, não deixa Ele passar na minha rua, não deixa Ele me ligar, faz Ele esquecer do meu celular. Se não for Ele, não deixa nem olhar para Ele. E se eu olhar, que não passe do olhar, não deixa eu desejá-lo. Ele tem que ser a beleza de Cristo. Se eu não ver Cristo nele, se eu ver só o bombadinho, se eu ver só o correntão de ouro, se eu ver só o tênis de marca de R$1.000, não é para você, não serve, porque ele tem que ser a imagem de Cristo. E uma das coisas que eu tenho de testemunho com o Danilo é isso. Eu não vi o Danilo bonito, eu não vi o Danilo nem negro. A minha mãe falou, nossa, ele é pretinho, né, Camila? Eu não tinha nem visto isso, porque quando eu vi esse homem cantando, quando eu vi esse homem adorando a Deus, eu falei, pai, é esse. Pai, é esse. E eu tinha um namorado, que é o namorado dos 5 anos que eu falei. E eu falei, Deus, eu queria que esse cara que eu estou hoje fosse que nem esse moço. Mal sabia que Deus não tinha que transformar o outro. Deus tinha que tirar ele da minha vida para o Danilo vir e completar o meu propósito. E eu lembro que na época era o Orkut. Vocês lembram do Orkut? Eu escrevi tinha uma pré-mensagem que você deixava salvos para mandar e eu escrevi tudo lá. O meu marido tem que ser aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. O meu prometido, ele tem que saber que se ele me trair, se ele me machucar, ele está ferindo Deus primeiramente. Então, ele não vai me trair, ele não vai me ferir. E eu sei que eu fui escrevendo. Não mandei. Ficou salvo lá, mas eu não mandei. Aí eu fiz uma oração e a gente ia se encontrar. Para a gente definir se ia, se não ia namorar, a gente já estava flertando bastante tempo, já estava uma enrolação danada. Aí eu lembro que ele chegou falando exatamente as mesmas palavras que eu havia escrito no Orkut, não mandei. Ele nem sabia que eu ia falar nada. Ele não sabia o que estava no meu coração, mas Deus, na boca dele, confirmou todas as palavras que eu tinha escrito lá no Orkut.
Eu soube naquele momento que por mais que a gente tivesse altos e baixos, por mais que eu não estava namorando ou casando com um anjo, que eu estava casando com um homem cheio de defeitos, cheio de falhas, que ia precisar todos os dias me conquistar e eu conquistá-lo, apesar dos pesares, ele era o que Deus tinha preparado para mim, por causa dos sinais que Deus me deu. Então, quando a gente olha para esse homem, totalmente apaixonado por essa mulher, totalmente vidrado nela, e ele fala aqui em algumas falas que ele queria a mulher dele. Ele não quis nem saber salário, ele trabalha para o Senhor, você me dá a sua filha. Quando ele vê que é Lia, que ele sai revoltado, imagina um palácio, sei lá, uma casa grande, ele descendo, indo até o pai, o sogro. E aí, cara, você me prometeu uma coisa, fez outra? Sabe do que ele se lembrou, irmãos? Sabe o que deve ter passado na cabeça dele e que muitas das vezes a gente não quer enxergar? O que ele tinha feito com o pai dele lá no passado. Ele não enganou o pai? E não diz a Bíblia que quem planta, colhe? Ele plantou enganação. Então ele colheu enganação. Então a gente tem que olhar para a nossa vida, tudo que nós fazemos, quem a gente coloca para dentro da nossa vida, para quem que a gente coloca dentro do nosso coração. Será que estava na hora de você namorar? Será que estava na hora de você cair na cama com a pessoa? Você plantou errado. Você plantou enganação para você mesmo. Porque Deus não mandou você namorar. Deus não mandou você cair na cama para você se sentir satisfeita, para você segurar ele, porque ele muitas das vezes a gente vê isso, né? Hoje em dia às vezes está até trocado. Antes era muito menino, eu quero deitar com você. Hoje em dia as meninas estão pressionando. Se você não experimentar antes, não quero não, porque aí não vai ser bom para mim, não vai ser bom de cama. Então a gente tem que hoje olhar para cada dia quem a gente tem colocado dentro do nosso coração, da nossa casa espiritual. Não adianta chorar, gente. Não adianta chorar as lágrimas do crocodilo, porque o Senhor, Ele fez você certo. A gente que distorce, igual eu falei aqui no início. Deus dá uma bênção, que foi o sexo para o casamento. Só que a gente distorce e deita com quem não era para deitar. E faz o que não era para fazer. Se entrega para quem não era para se entregar. E isso está sendo, nos nossos dias, a idolatria que tem cegado a igreja do Senhor. Ele fala aqui de um romance apocalíptico, que é de Labão, é de Raquel e... Ai, meu Deus, foge os nomes deles. E Jacó. Era para ser esse romance. Era esse romance, aliás. Era este romance. Só que nós estamos longe disso. Porque aí vem os filhos de Lia. E diz que ela teve 4 filhos. Cada filha ela deu um nome. Imagina quanta rejeição Lia não sofreu porque Jacó amava mais a Raquel. Imagina isso. Eu estou falando aqui ainda para falar no teu coração a respeito de relacionamento. Quanta rejeição Lia não sofreu? Porque Jacó amava mais a Raquel. Quantas vezes a gente se coloca no lugar de Lia? Sem querer, querendo. Casa com alguém errado. Namora alguém errado. Quantas vezes a gente sofre o que Lia sofreu? Só que Lia diz que deu a volta por cima. E diz que ela, na última vez que ela concebe um filho, ela dá um nome de Judá. E por último ela fala, louvarei ao Senhor.
Só que as 3 vezes anteriores, que ela tem Rúben, depois ela tem Rúben, deu a luz, chamou de Simeão, deu a luz, chamou de Levi. Esses 3 anteriores, ela sempre se referia ao que Jacó fazia com ela. Talvez agora com o filho, ele me ame. Agora talvez com o filho, ele fique comigo, ele me dê valor. E por último, Lia fala: louvarei ao Senhor. Se já aconteceu com você, minha amada, de você ter, infelizmente, casado errado, está num relacionamento, ou teve um relacionamento que não foi bom, não foi prazeroso, não foi glorificando a Deus. Se o que você vive hoje, não, né, infelizmente, você está porque você não quer divorciar o que Deus uniu, o homem não separa, e a gente tem que cumprir alguns princípios. Mas essa mulher, nesse 4º filho, ela louvou ao Senhor, e você está aqui hoje para louvar ao Senhor. Você não precisa continuar sendo a rejeitada, vivendo dias maus. Você pode glorificar a Deus, você pode louvar a Deus, porque o Senhor, Ele restaura você, assim como Ele restaurou Lia. Deus olhava para Lia, assim como olhava para Raquel, tanto que fez ela engravidar, tanto que deu essa dádiva. E nesses dias dessa época, ter filhos era algo muito importante, era um milagre, era extraordinário. Era algo que fazia bem para as mulheres, que causava um impacto na sociedade. Olha, não sou estéril, tenho filhos. Então Deus olha para ela e agracia ela, dando filhos para ela, por conta dessa rejeição que ela sofria por Jacó. E o Senhor, Ele quer tirar hoje de nós esse peso, quer tirar de nós essa culpa, quer tirar de nós essa sujidade, algo que nos deixa desconfortável. E aquelas que são solteiras, deixa eu falar algo aqui. Se você está bem resolvida do jeito que você está na sua situação, ou divorciada, ou viúva, ou solteira, tenho filhos, mas eu nunca casei e não quero casar, quero ficar do jeito que está, porque estou bem assim, estou feliz assim. Eu quero dizer para você que você está agradando ao Senhor. Você está dando o lugar devido, porque a Bíblia fala o quê? Que Ele é o nosso marido. Entende? Se Ele é o nosso marido, não vai faltar nada, gente, para aquelas que são solteiras. Você entende por que da sua felicidade? Porque Deus é o teu marido. Você que é viúva, você que é divorciada, não se sinta mal, não. Ai, não tenho meu cobertor de orelha. Deus diz para você que Ele é teu marido. Amém? Então, eu falei que eu ia falar mais com as mulheres hoje, né? E você não se deixe num relacionamento abusivo. Pare hoje, gente. Pare hoje. Se a pessoa te sufoca, ciumenta, te coloca coisas, argumentos, não. Só vou te dar tal coisa se você também me der isso. Só vou na tua igreja se você fazer tal coisa. Não é de Deus, não. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente constrói altares errados, queima incenso errado. A gente quer promover coisas erradas na nossa vida porque a idolatria tem entrado nesta área do amor. O subtítulo do livro fala que o amor, é tão contraditório isso, o amor não é tudo que eu preciso.
E é contraditório isso, porque a gente pensa que o amor vai resolver todos os nossos problemas. Para esse rapaz aqui, ele achava que casando com Raquel, aqueles problemas passados, eles resolveriam. Lembra que a falta de paternidade, a carência da mãe, a briga com o irmão. Mas não. Mas não. Nós podemos mudar as sentenças da nossa vida, fazendo o certo, sendo bem resolvidos conosco mesmo. Mas a gente precisa fazer o altar certo. Quem é? É o altar do Senhor. É amá-lo acima de todas as coisas. Amém, aleluias. Fique de pé.